Agora o veremos em plena batalha contra os inimigos do povo de Deus. E cheio do Espírito Santo, vencendo seus próprios temores e questionamentos, conduzindo um pequeno exército de guerreiros contra uma multidão de medianitas e amalequitas. Se fizermos uma análise dos atributos que Gideão tinha para cumprir a missão para a qual fora designado, não encontraremos muitos elementos que o recomendassem. Não tinha experiência militar, era o menor de uma família pobre em Israel, o que certamente não o tornava conhecido ou admirado. Portanto, não seria o líder indicado para tal tarefa se o Senhor não tivesse capacitado pelo seu Espírito. Nós observamos dentro da nossa oração que este homem, em qual significado o seu nome significa portador, derrubador de água, e nós observamos que ele, pela sua capacidade, ele não poderia realizar ou pelejar contra aquele grande exército. Mas nós observamos que o Espírito Santo de Deus capacita a Gideão. Observamos que, se nós lermos no capítulo 5, no versículo 31, nós vamos observar que a terra tinha passado 40 anos de paz, e depois o povo tornou a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos por 7 anos. E nesse período o povo era oprimido, o povo era perseguido, mas Deus, como nos falou na lição da tarde, ainda tem conversa com o crente no lagar. E nós observamos que diz a Bíblia que o anjo do Senhor veio até Gideão. Segundo a forma, ou alguns estudiosos dizem que ali foi manifestado, segundo os teólogos, a teofania. Theos, Deus. Fania, aparição ou manifestação. Há momentos de adversidade em nossa vida, momentos difíceis que Deus desce para falar conosco. E não foi diferente na vida desse personagem chamado Gideão. E observamos que Deus agora chama este homem para uma missão árdua e difícil, pois segundo alguns estudiosos dizem que tinha cerca de 135 mil medianitas para apenas 32 mil homens que foi selecionado para o exército. E Deus, vendo que por isso eles poderiam ter ou pensar pelas suas próprias forças que tinham conquistado a batalha, Deus manda Gideão fazer com que diminua este exército. Então Deus começa a trabalhar na vida de Gideão. Isso é porque o Espírito de Deus tem estratégias em nossa vida. Se nós formos observar, um dos objetivos dessa lição é que o caminho do Espírito Santo não é o nosso caminho. Ele nos surpreende, ele entra na peleja, ele muda a história, ele muda o cenário, ele quebra o arco do fogo para te dar vitória, porque ele é Deus. E nós começamos a entender, mediante a palavra de Deus, que o Espírito Santo reveste este homem chamado Gideão. E o revestimento pelo Espírito Santo, como está no livro de Juízes, versículo 34 do capítulo 6, Gideão havia recebido a visitação do Senhor.
a certeza de sua presença e viu os sinais da parte de Deus para encorajá-lo em sua missão. O que atrai o Espírito do Senhor é a vida de um homem, primeiro, o reconhecimento da sua limitação. Quando nós observamos no capítulo 6, o versículo 15 da nossa palavra, da palavra de Deus, que está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15, nos diz a palavra do Senhor, e nós podemos observar dentro do texto. 6 e 15 nos diz a palavra do Senhor: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Observamos que o que atrai o Espírito Santo primeiro é o reconhecimento da sua limitação. Há momentos que nós estamos no lagar, aonde nós observamos, lagar é lugar de espremer a uva, de machucar a uva. Às vezes Deus nos leva nos lagares da vida para falar conosco, mas o que atrai o Espírito Santo na vida do homem é quando o homem reconhece as suas limitações, quando o homem reconhece que não é nada, quando o homem reconhece que não pode, que não faz, porque aqui quem pode é Ele, quem faz é Ele, quem está no controle é Ele, quem manda é Ele. Ele é a estrela maior desta reunião, nesta noite. Então adore a Ele, porque Ele está presente. E observamos que o reconhecimento de sua limitação, Gideão disse ao Senhor: não tenho como fazer, não sei fazer, por qual razão me chamaste? Observamos que Deus sempre verá em nosso reconhecimento uma oportunidade para revelar o seu poder e a sua grandeza. E nós observamos em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 27 ao 29. Vamos abrir a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao verso de número 29. Nos diz a palavra do Senhor. 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Observamos que Deus, Ele opera onde Ele encontra o reconhecimento da minha e da tua limitação. Quando Deus olha para nós, aí o Espírito Santo começa a trabalhar e a mostrar o seu poder na nossa vida. Outra parte, dentro do primeiro ponto da nossa apostila, a letra B nos diz a dependência de Deus. Ao pedir a Deus um sinal, Gideão revela que necessita de Deus para cumprir a sua missão. Há duas interpretações interessantes para a palavra sinal deste texto. A primeira é milagre. Assim Gideão reconhecia que sua tarefa dependia de uma intervenção divina. A segunda palavra para este sinal é bandeira. Ele necessitava de algo para vislumbrar, para seguir. E isto fala da presença de Deus em algum empreendimento. E nós observamos que Gideão reconhece que precisava só de um milagre para pelejar, porque nos diz a Bíblia que aquele exército era numeroso, a qual estava espalhado pelo vale como gafanhotos. E nós observamos na visão ótica humana, às vezes parece impossível,
Mas eu queria te dizer, se você depende dele, ele vai agir ao teu favor, ele vai entrar na história, ele vai fazer com que você levante a bandeira da vitória no final da peleja, porque ele é fiel e está nos controles da nossa vida. Se você depende dele, adore a ele nesta noite, exalte a ele, porque aonde há dependência, a manifestação do poder de Deus, a manifestação da sua glória, a manifestação da majestade soberana de Deus em nossas vidas. Gideão tinha dependência de Deus. Gideão precisava de Deus para entrar nessa peleja. Oh, aleluia. Glória a Jesus. E nós observamos que o terceiro subponto fala da coragem de se posicionar ao lado do Senhor. Ainda que temendo Gideão, teve coragem de fazer como Deus ordenara. E aceitou o desafio de obedecer. Observamos no segundo ponto da nossa lição, nos diz: batalhando com o Espírito Santo. Chegando o dia da batalha, Gideão conduziu seu exército de 32 mil israelitas para o combate contra 135 mil midianitas. Porém, Deus não deixou Gideão entrar na batalha com este número de soldados. Após algumas provas, restaram 300 homens. Um soldado israelita para vencer 450 do inimigo. Na visão ótica parecia impossível, mas o povo de Israel tinha uma promessa. E nós vemos que as bênçãos decorrentes da obediência viriam sobre a vida de Gideão. E nós podemos observar que no livro de Levítico, no capítulo 26 e o versículo 8, nos diz: 5 israelitas perseguirão a 100, e 100 perseguirão a 10 mil. O povo tinha esta promessa. Mas quando nós lemos o livro de Josué, no capítulo 23 e o versículo 12, nos diz: e um perseguiria a 1000. Então, se observarmos que decorrente da obediência veio a bênção da vitória, e nós observamos que Gideão obedeceu ao Senhor e ficou apenas com 300 homens. Mas nós observamos, quem sabe acreditamos como é que estava o coração de Gideão. É porque o que me faz sentir nesta noite é que o meu Deus e o teu Deus trabalha no impossível. Ele trabalha ao contrário da lógica humana. Ele entra aonde eu não posso entrar. E o Espírito Santo de Deus nesta noite está te dando estratégia para combater e vencer esta batalha. Não te preocupas, Ele é contigo. Ele vai na tua frente, Ele vai na tua dianteira, Ele vai quebrando o laço, Ele vai quebrando os ferrolhos para te dar vitória. Aleluia! Mas o povo de Israel tinha uma promessa de um homem perseguir a 1000 homens. Se nós vamos meditar, como diz o comentarista da lição, que era um homem para 450 soldados inimigos. Aí está pouco. A promessa é para 1000. Mas o que é isso? É mistério. Eu creio, Jesus. Eu creio, Deus. Eu creio nesse negócio, Jesus. Na visão ótica você não está vendo nada. Deus está trabalhando por trás dos bastidores. Diga seu irmão nesta noite: Deus está trabalhando por trás dos bastidores. As estratégias divinas não são fundamentadas na lógica humana. Deus surpreende Gideão ao dizer: muito é o povo contigo. É sempre bom recorrer à interpretação literal.
dos textos bíblicos para se compreender a mensagem real. Termo muito pouco significa demais, excessivo, abundantemente, grande, mais que necessário. Deus queria mostrar a Gideão e ao povo e aos inimigos que o seu poder é maior que o poder do homem, das armas, do exército, do inferno, de que qualquer potestade que venha se levantar, ele é maior, o poder dele é maior, é ele quem prevalece, é ele quem está no controle. E nós observamos que a palavra do Senhor diz no capítulo 37 de Jó, e o versículo 15 e a parte A: porventura sabes tu como Deus opera? Porventura sabes tu como Deus opera? Deus está entrando em cena, Deus está dentro da peleja, Deus já está agindo ao teu favor, e o que parece impossível vai se tornar possível, porque Ele trabalha além da lógica humana, além da lógica humana. Sabes tu como Ele opera? Aleluia! A letra B nos diz: as batalhas do povo de Deus glorificam seu nome. Nós vemos que a glória, o brilho de um cristão não está na sua sabedoria ou nas suas habilidades, está em Deus. Israel não poderia se vangloriar de suas vitórias, pois elas eram oriundas da intervenção gloriosa do Senhor. Nós podemos observar que a intervenção de Deus ainda hoje permanece a mesma. Deus ainda se intervém na história do homem, Deus ainda entra na história, Deus ainda entra na história de uma geração marcada pelo seu Espírito. Se você crê, Deus está trabalhando, Deus está quebrando o arco do forte nesta noite para te dar vitória. Ele se intervém. Muitas vezes você não pode pelejar, mas Ele quer que você reconheça que Ele é quem está na tua frente como general de guerra, quebrando o arco, queimando os carros no fogo para te dar vitória. Deus usa o menor para beneficiar todas as nações. Quem era Gideão? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Estava lá escondido para salvar o trigo. Aleluia! Lagar, lugar de difícil acesso, escuro. Mas ele estava lá no lagar. Quando Deus desce para falar com o homem, Deus muda a história. Se você crê nesta noite, Deus está presente. Aleluia! Já desceu na reunião e pode mudar a tua história. Se você abrir seu coração e adorar a Ele nesta noite, Ele pode fazer algo acontecer na tua vida. O inesperável na visão óptica de muitos. Ela é o menor, mas Deus não está preocupado com isto. Ele ainda exalta o que está embaixo e coloca em cima. Ele ainda mata e faz viver. Aleluia! 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 Alarios! Assim como se intervém na vida do povo de Israel na época dos juízes. Ele nesta noite pode entrar na tua história. Você que se acha esquecido,
Aleluia. Mas aqui feche os seus olhos e diga a Ele. Aleluia. Quero ser bem mais do que já sou. Excelência e glória. Adore a Ele nesta noite. Alabagácia. Aleluia! Glória! Aleluia! Vai enchendo com teu Espírito Santo. Glória! Vai batizando com teu Espírito. Aleluia! Sopra vento do Espírito. Sopra vento do Espírito. Aleluia! Foi a ti. Aleluia! Aleluia! Larabagada suderebina! Lamanaya sharebikoda! Aleluia! Glória! Yera ramanaya! Eito narabakamasu! Aleluia! Sopra vento do Espírito. Aleluia! Vai operando. Batiza em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Espírito de Deus. Aleluia! Está aqui uma geração marcada pelo teu Espírito. Aleluia! Aleluia! Glória! Os quatro cantos deste recinto envolve com teu poder. Aleluia! Aleluia! Labadarabacabacé! Espírito da verdade. A graça desta noite visita o Deus, entra na história, muda o cenário, quebra o árvore forte.